Boa noite, galerinha aí do YouTube. Tô eu aqui mais uma vez trazendo aqui os pais da igreja, tá? Quem foram os pais da igreja, quem montou, quem escreveu aí essa nova história da edição aí do Novo Testamento e com que base eles montaram isso daí, a gente vai estar aprendendo agora, tá? Então, quem não é novo quem não é novo aí no canal, se inscrevam. Nós vai estar aqui aprendendo aqui sobre grande parte teológico da história do primeiro século em diante, tá, meus irmãos? Para a nossa era hoje. Então, não vou estar tratando aqui de assuntos de religiões em si, mas de onde começou essa base do cristianismo, de onde começou essa base aí das igrejas e aonde começou aí essas ideias de ter uma Bíblia, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscrevam. Muitas pessoas estão se desinscrevendo do canal, porque agora eu estou trazendo aqui, muitas das vezes, abordar lição e estudo aqui de ateísta, tá, meus irmãos? Então, se você não está pronto a ser maduro no entendimento, se você deixa a fé falar mais alto e não quer de fato aprender a historicidade da sua Bíblia, eu peço que você desinscreva do canal, que você saia daqui do canal, do vídeo, porque não é assunto para vocês, tá? Agora, se de fato vocês querem aprender sobre a historicidade da Bíblia, da história da igreja, como começou essa base, né, com que alicerce, da onde foi tirado, aí é assunto para você aqui nesse canal, tá? Porque a partir de hoje nós vamos estar tratando de assuntos como como um histórico de historicidade, tá? Então vamos largar um pouco a fé de lado aí e vamos aí estar atento aprendendo. Hoje o assunto é quem foram os pais da igreja? Quem de fato montou a Bíblia que você lê hoje? E da onde que eles tiraram essas teorias, né? Então é esses assuntos que nós vamos estar abordando aqui nesse canal a parte de hoje em diante, tá? Coloquei o primeiro vídeo aí, falando um pouquinho ali das escritas do livro de Flávio Josefo. Uma história muito boa. Quem acompanhou, quem viu, deu para ter uma noção de como foi cruel, né? O final dos dias, naqueles dias ali. Então vamos estar aí aprendendo, vou estar trazendo história. Não quero bater em religião, porque eu entendo que religião só serviu para tampar a mente das pessoas. E a gente está aqui para trazer fatos verídicos, ideias que historiadores, escritores mais antigos tiveram, tá? Então vamos lá. Os pais da igreja foram alguns cristãos que escreveram e exerceram liderança na igreja entre o final do primeiro século e o final do sexto século. Esse período da história da igreja ficou conhecido como cristianismo patrístico. Esta era patrística teve início com a redenção do último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, e a morte do último apóstolo de Jesus, o apóstolo João. Isso significa que naquele período a liderança da igreja precisou passar por uma transição. Todos os apóstolos de Jesus tinham morrido, mas Deus levantou pastores e mestres para liderar o seu povo. Isso aqui é ideia dos escritores, tá, meus irmãos? A palavra pai era uma designação comum atribuída pelos crentes àquelas pessoas que ocupam os ofícios de liderança na igreja. Eram os presbíteros ou bispos da igreja antiga. Daí vem a expressão pai das igrejas. Geralmente os pais da igreja são classificados em três categorias principais: pais apostólicos, apologistas e teólogos. Há ainda outras classificações de pais da igreja, como os pais grego, pais latino, pais do deserto, tá, meus irmãos? E etc. Os pais apostólicos
Os primeiros grupos de pais da igreja eram formados pelos pais apostólicos. Esses líderes cristãos viveram durante a primeira geração do cristianismo, liderando a igreja antiga entre 95 e 150 depois de Cristo. Inclusive, de alguma forma, esses indivíduos tiveram um contexto próximo com os apóstolos. Então aqui, ó, nessa base aqui, a gente já vê que já não se trata do primeiro século aqui, tá, meus irmãos? Porque se trata o quê? De uma liderança que começou a ter a sua base formada dos anos 95 em diante, e 150 anos depois de Cristo. A gente começa a entender que, de fato, o juízo de Deus, a destruição de Jerusalém, do templo, ela se teve no fim do ano 70, e aqui, depois de uns períodos, eles começam a escrever e relatar as histórias desses acontecimentos, ali dos fatos ali, da ideia de Jesus de Nazaré, tá, meus irmãos? Entre os principais nomes da liderança da igreja naquela época temos, olha só, Clemente de Roma. Foi bispo de Roma, mas também ficou conhecido por ter exortado a igreja de Corinto, através de uma carta que tinha por objetivo, em muitos aspectos, tratar dos meus problemas de divisão, abordado anos antes pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Isso talvez seja um indicativo de que, infelizmente, a igreja de Corinto permaneceu problemática durante muito tempo. E Inácio foi bispo da igreja de Antioquia, na Síria. Inácio escreveu uma série de cartas nas quais ele exaltou a necessidade da liderança e da unidade na igreja, e combateu uma heresia perigosa que trazia conceitos gnósticos. Inácio ficou amplamente conhecido por seu martírio. Algumas tradições dizem que Inácio foi separado para um ministério pelo apóstolo Pedro. Policarpo foi bispo de Esmirna e discípulo do apóstolo João. Policarpo escreveu uma importante carta à igreja de Filipos na primeira década do século II depois de Cristo. Policarpo também ficou muito conhecido na história da igreja por seu martírio em 155 anos depois de Cristo, quando foi queimado preso a uma estaca, enquanto declarava através de louvores que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. O grande foco do ministério dos apóstolos, dos apostólicos, era a exortação e a edificação dos cristãos. Por isso, seus escritos possuem um caráter mais devocional ao invés de uma reflexão teológica, mais analítica e profunda. Em suas obras, os pais apostólicos fizeram uso maciço do Antigo Testamento, mostrando que a igreja cristã era cumprimento dessas escrituras. Além disso, eles também fizeram citações dos escritos do Novo Testamento, mostrando que já naquele tempo os livros neotestamentários eram recebidos pelos crentes como que possuído autoridade divina para regular a vida cristã. Outros escritos da época dos pais apostólicos são o pastor de Hermas e o Didaquê, com autores desconhecidos. Olha só de onde que eles tiram essas bases aí, tá, meus irmãos? Os apologistas, os pais apologistas. O segundo grupo de pais da igreja era formado pelos apologistas. Os apologistas foram aqueles líderes da igreja antiga que tiveram em seus ministérios o grande objetivo de defender a fé cristã. Naquele tempo, as verdades bíblicas começaram a ser atacadas ferozmente por heresias que misturavam filosofias gregas, judaísmo e forma de paganismo oriental. Esses ataques vinham tanto de fora da igreja como de dentro da igreja.
Então os apologistas combateram conceitos errados como o agnosticismo e maniqueísmo, e o neoplatonismo, e o marcionismo, e o ebionismo, e o montanismo, e etc. Portanto, enquanto os primeiros pais da igreja, os pais apostólicos, produziram materiais focados na vida devocional da igreja, os apologistas produziram materiais para preparar os cristãos ao embate da defesa da fé. O período dos apologistas como pais da igreja durou entre 150 anos a 300 anos depois de Cristo. Entre os principais apologistas temos, olha só, Justino Marte. Foi uma pessoa versada em muita filosofia, mas que encontrou a verdade nas escrituras. Depois de sua conversão, Justino Marte dedicou a sua vida a apresentar a superioridade do cristianismo sobre qualquer filosofia ou religião. Ele ficou conhecido como Justino Marte, pelo fato de ter sido martirizado em Roma por não negar sua fé em Cristo. Irineu foi bispo de Lyon e um grande defensor da fé cristã diante dos ataques do gnosticismo, né? Irineu foi martirizado por causa de sua fé, provavelmente no início do segundo século. Orígenes nasceu e cresceu no importante centro teológico de Alexandria, mas nos últimos anos de sua vida viveu em Cesareia. Orígenes tinha um comprimento muito grande com a suficiência das escrituras e por isso ele acabou desenvolvendo uma ferramenta incrível para o estudo bíblico. Essa obra foi chamada de Hexapla. E basicamente era uma versão do Antigo Testamento, que trazia o texto hebraico acompanhado de sua transliteração em caracteres grego e mais 4 traduções gregas. Orígenes também foi severamente perseguido por causa da sua fé. Os pais teólogos, né? Depois que os apologistas introduziram uma reflexão teológica mais analítica, o terceiro grupo dos pais da igreja se ocupou de aprofundar esses assuntos, sistematizando as doutrinas teológicas. Então foi com esse grupo de pais da igreja que entre 300 e 600 anos depois de Cristo, os cristãos começaram a pensar teologicamente de forma mais sistematizada e com uma análise teológica mais bem definida. Naquele tempo, ensinos perigosos que atacavam principalmente a divindade de Cristo, a doutrina da salvação e a natureza da Trindade, começaram a ameaçar a igreja. Mas Deus levantou homens que foram verdadeiros gigantes na exposição da doutrina bíblica correta acerca desses assuntos. Entre esses grandes pensadores cristãos, podemos destacar, olha só, Anastácio foi um exímio defensor da divindade de Cristo contra a heresia do arianismo, desenvolvida por Ário, que alegava que Jesus não era Deus, mas apenas um ser criado por Deus dentro do tempo. Um homem normal, um homem comum. Os 3 capadócios foram, olha só, os 3 capadócios foram 3 amigos que tiveram uma grande participação fundamental na defesa da doutrina da Trindade. Seus nomes eram Basílios de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Esses 3 homens foram teólogos incríveis que abordaram de forma muito completa a doutrina da Trindade, especialmente no que diz a respeito ao relacionamento entre as pessoas da Trindade. A sistemática dos pais capadócios sobre a doutrina bíblica da Trindade
forneceu as bases do entendimento cristão sobre o assunto nos séculos seguintes da história da igreja. Agostinho de Hipona foi bispo de Hipona e reconhecido justamente como um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Durante parte da sua vida, Agostinho viveu uma vida devassa, mergulhada em filosofia que objetivavam o prazer humano, mas sua busca pela verdade chegou ao fim na pessoa de Cristo. Agostinho foi transformado pela graça de Deus e dedicou grande parte do seu ministério a escrever sobre esse tema. Inclusive, a exposição teológica de Agostinho sobre a salvação pela graça não apenas refutou a terrível heresia do pelagianismo, mas também serviu de base para a teologia da Reforma Protestante. Além disso, Agostinho também trouxe muitas contribuições para o entendimento a respeito da Trindade e da província de Deus. Devemos reconhecer os pais da igreja. Infelizmente, muitos cristãos da atualidade desprezam completamente as figuras dos pais da igreja. Já outros nem mesmo sabem quem foram esses homens. Os que rejeitam qualquer reconhecimento aos pais da igreja frequentemente alegam que eles eram padres que não fizeram nada de bom para o cristianismo. Geralmente esses tipos de posicionamentos é derivado do desejo de reprovar qualquer tipo de prática ligada à ortodoxia do catolicismo romano e seus santos. Mas a questão é que isso mostra a completa ignorância dessas pessoas com relação à própria história. É complicado. A importância dos pais da igreja. Em primeiro lugar, no tempo dos pais da igreja, a igreja ainda estava unificada, ou seja, a reforma ainda não tinha acontecido. Na verdade, naquele período, a igreja ainda estava sendo estruturada com o aprofundamento de suas principais doutrinas. Portanto, os pais da igreja eram pessoas que Deus levantou para liderar sua igreja naquele tempo marcado por tantos desafios. Inclusive, alguns deles foram mesmo pessoas que andaram e aprenderam diretamente dos apóstolos de Jesus. Coisa que não tem nenhum relatório, não tem nenhum documento que justifique isso daqui. Porque do primeiro século não se tem historicidade da história e dos argumentos de fato de Jesus de Nazaré. Por isso que muita gente não consegue de fato afirmar e explicar e dar verdadeiramente sentido se Jesus de Nazaré de fato existiu ou se é uma história mística, tá? Em segundo lugar, todo cristão verdadeiro jamais negará que a Trindade, a salvação pela graça, a realidade da sua natureza de Cristo e a possibilidade do Espírito Santo e a suficiência das Escrituras são doutrinas centrais para a fé cristã. Mas foram exatamente os pais da igreja que desenvolveram essas doutrinas a partir da verdade bíblica. Então, rejeitar a contribuição desses homens é o mesmo que rejeitar todo o corpo da teologia sistemática que temos hoje. Em terceiro lugar, os pais da igreja não eram perfeitos e nunca foram mesmo, cheio de erros, cara. As obras que eles produziram também não são infalíveis. Apenas a Bíblia é perfeita. Mas quem escreveu a Bíblia, os livros, foram eles mesmos. Foram eles mesmos que escreveram, cara. É complicado. Inerrante e autoritativa. Poxa, a Bíblia é cheia de erros, cara. A Bíblia que nós lemos, se nós pegar para estudar minuciosamente, você vai ver vários erros dramáticos dentro das próprias Bíblias. Ó, os pais da igreja eram homens como nós, sujeitos às mesmas falhas que nós. Inclusive, alguns do fato chegaram a falhar de forma grave.
Mas em suas providências, Deus usou esses homens para instruir o seu povo durante o primeiro século da igreja cristã, mostrando que realmente o sucesso de suas obras não repousa sobre as habilidades humanas, mas sobre a sua graça soberana. Portanto, se por um lado, jamais devemos olhar para os pais da igreja com algum tipo de idolatria, por outro lado, não podemos nos esquecer de que esses homens piedosos foram levados à morte por sua fé em Cristo. Eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho e ao ministério de auxiliar outros cristãos a estarem preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há neles. 1 de Pedro, aí coloca aqui um versículo de Pedro lá, né, do livro de Pedro. Então, meus irmãos, aqui é o seguinte, o que nós estamos lendo aqui? Aqui nós estamos lendo os pais da igreja, os fundadores que fundaram ali o tempo da Bíblia. Mas, se vocês começarem a estudar a historicidade da Bíblia ali, do primeiro século, que se diz o tempo de Jesus, né, o histórico ali, Jesus de Nazaré, seu Jesus, não tem nada que se comprove as escritas desses personagens. Não tem nada encontrado de fato que comprove a historicidade, a veracidade desses personagens. E nada foi escrito por Pedro, por Mateus, por Marcos, por João. Nada foi escrito por esses personagens. Foram escritos pelos próprios pais da igreja, porque eles reescreveram a história. E de fato, se eles reescreveram, digitalizaram uma história pela uma oratória, porque eles ouviram, a gente não tem como comprovar nada. O que a gente tem que comprovar aqui é que tudo isso aqui foi escrito dos 150 anos e diante. Deixa eu pegar aqui, ó. Tudo isso foi escrito quando? Entre os 95 e 150 anos. Foi quando começou a aparecer ali pessoas escrevendo ali a historicidade do cristianismo ali, o Novo Testamento, entendeu? Tudo isso daí foi inventado e recriado dos 95 anos para cá, da história ali depois da morte de Cristo. Do ano 70 para trás, cartas deixadas pelos discípulos de Jesus, não se tem nada. As cartas mais antigas que nós encontramos, que os historiadores encontram e relatam aqui nos canais que nós seguimos, é as cartas paulinas. E as cartas paulinas não relatam de Jesus, o histórico. Eles relatam de uma fé, de uma luz inacessível que apareceu para ele, e agora ele tem a missão de pregar o evangelho da graça de Deus para todos. Entende? Então ele não traz palavras dele que ele andou, né, com o Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. E muitas das cartas, e outras cartas ali, escritas ali, foi escrita pelo próprio Flávio Josefo. Vai ter documentários aí que mais para frente nós vai pôr no canal aqui para você estar acompanhando. E outras cartas ali que foi escrita ali ditada ali pelo Clemente de Roma, entendeu? Aqui, ó, foi bispo de Roma, mas também ficou conhecido por ter exortado a igreja de Corinto através de uma carta que tinha por objetivo, em muito aspecto, tratar dos meus problemas de divisão abordado anos antes pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Então ele tinha uma epístola, porque de fato, meus irmãos, desses irmãos aqui do primeiro século, eles não têm base nenhuma, não tem documento, não tem nada que eles pudessem provar. Os pergaminhos que foi encontrado, né, como os papiros antigos, e ainda foi encontrado na terra do Egito, que não tem nada a ver com a terra de Jerusalém ali, com a terra de Israel. Então fica difícil a gente dar veracidade a um livro que foi criado por esses homens. Inspirado por Deus? Meus irmãos, eu acho difícil ser assim uma inspiração de Deus, porque, vamos lá, se Deus quisesse de fato que a história dele, que o livro dele
contada ali pelos Jesus histórico, pelos discípulos de Jesus, se ele quisesse mesmo que isso tivesse levado de gerações a gerações, meus irmãos, tinha todos os originais, estava guardado, porque ele é um Deus poderoso e ele pode fazer por zelar de toda a história dele. Tudo dele ele poderia guardar e está aí como verdadeiros documentos originais. Mas dos originais não se tem nada, meus irmãos. Então tá aqui, ó. Deixa eu virar aqui um pouco aqui para vocês verem o que nós está lendo aqui, ó. Tá vendo? Nós está lendo aqui, ó. Quem foram os pais da igreja? Tá aqui, isso aqui eu tô lendo, não tô falando nada de mim não, porque eu não tenho verdade nenhuma não. A gente vai atrás da história para poder mostrar para vocês aí da onde que saiu as ideias, né? E as ideias saíram desses homens aqui que, segundo eles, foram instruídos por Deus, cara. Foram instruídos por Deus, como se a gente agora tem que aceitar isso aqui. Mas mesmo que se fosse para aceitar, o livro é um livro didático, um livro histórico que teve a sua consumação no ano 70, e eles, por escrever depois do ano 70 a história, eles contam tudo o que aconteceu lá, cara. Entendeu? Fica aí todos com Deus aí. Vamos estar aí aprendendo mais profundo aí sobre o primeiro século, sobre a historicidade desse Jesus de Nazaré, sobre os discípulos. E nós vai estar trazendo aqui papiros para poder mostrar para vocês da onde que eles escreveram a Bíblia, cara. Que não tem lógica nenhuma falar que eles tiraram daqueles papiros ali, porque não tem como escrever um livro daqueles papiros, entendeu? Então a gente vai estar aí aprendendo aí junto, tá? E com muitos ateístas. Segue os canal dos ateístas aí, ó. Antônio Miranda. E Além da Religião, tá? Com o nosso amigo Alexandre Moraes. Acompanhe os canal lá dos irmãos lá e vocês vão aprender muito. Nós vai estar lendo aqui depois aqui outras coisas e trazendo aqui para vocês. Fica com Deus do universo, Deus poderoso, que eu creio sim, eu sou um ateísta e creio que existe um Deus acima de todas as coisas e que ele não precisa se apresentar para ninguém. Ele simplesmente é o que é e você nasceu para viver, curtir, morrer e tá tudo certo. Quem gostou, dá um like, dá um joinha, compartilha aí o vídeo aí com os camaradas e tamo junto, aprendendo história, tá bom? Fui!